Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Luiz Cláudio. A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonho rico, sonho pobre, sonha todos. Sonham todos. A vida é um sonho. Sonho que tem vida e de uma hora para outra acabou-se a vida. O sonho, acabou-se o sonho e perde a vida. Quer dizer que sonham ter vida e que estão acordados. Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes, sim, podem dizer que não sonham, sabem de onde vieram e para onde vão. Conhece o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhece a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e que sonha desse jeito, vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viver num mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem, mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho, e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando como todos sonham dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer a base racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Até aí é que estão os flagelos e as desilusões por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivesse sonhando, não morreriam, mas por não ser esta a realidade da vida, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom. E verdadeiramente, tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo. E só depois que acorda é que dá pelo sonho. Porfírio, como é que a gente pode fazer para deixar de viver nessa vida de sonhos e ilusões, Porfírio? É que a gente cai na nossa realidade verdadeira. Essa mensagem do racional, na forma que se apresenta, ela realmente nos faz refletir sobre a nossa própria vida, aquilo que nós chamamos da nossa própria vida, e perceber, claro, depois de um certo tempo de experiência na vida, né, daquelas coisas que, algumas amarguras, alguns sucessos, alguns insucessos, e a gente chega realmente a essa conclusão, porque tudo depende dessa preparação, que tudo causa a sua desilusão. Eu entrei para a universidade e eu desiludi na primeira aula de química que eu recebi lá. É o meu sonho. Meu sonho era ser um grande inventor, um grande cientista, descobrir a verdade. Eu queria descobrir a verdade. Na primeira aula de química eu descobri que eu não ia descobrir nada. Já foi uma desilusão. Não deixei de estudar, fui um bom aluno, um bom estudante de química, mas logo percebi que aquela ilusão que eu tinha a respeito da ciência, ela se desmistificou na minha primeira aula de química. E para não dizer outras coisas, como é a tal história do casamento, né? Que tem gente que casa no sonho de encontrar uma vida mais feliz, né? Sonha com isso, sonha com aquilo. E no ver das coisas, depois que a gente experimenta e passa por esses transes, aí a gente começa a perceber realmente que nada, ou tudo isso passou de um sonho, né? E como disse o próprio John Lennon, posso lembrar aqui do John Lennon, né? Quando ele disse o sonho acabou. Quando ele diz que o sonho acabou é porque ele pessoalmente percebeu que aquilo que eles sonhavam, eles, o grupo, né? O grupo dos Beatles, que mexeu muito com a geração dos anos 60, 70, a nossa geração, nossa juventude, ele percebeu que não era aquilo que eles buscavam, né? Eles chegaram, inclusive, citando os Beatles,
chegaram inclusive a achar que eles eram mais famosos que a própria era de Cristo, eles mesmo disseram. Aí foi onde eles começaram a perceber que o sonho não era bem esse. Quer dizer, o pensamento, a grandeza do pensamento nos faz perceber uma coisa que nós não somos e ficamos iludidos a respeito dessa coisa do pensamento, e aí então vem o tal do sonho. Essa é a vida que nós temos no mundo. Tem muita gente sonhando por aí, está sonhando ser campeão, está sonhando isso, aí quando vira vice ele vê que não é bem assim, acaba o sonho, né? A professora Nádia está sorrindo aqui, mas ela sonhava de dar boas aulas e coisa e tal, e ela desiludiu lá na escola dela, quando ela se viu até violentada na liberdade, na sua liberdade de professora, de não poder nem exercer a profissão dada a violência na escola. Na violência Que os próprios professores tinham, ou têm ainda, os bons professores têm aquela ideia de que eles vão fazer uma linda carreira, e esclarecer e ensinar. Quando vê, a desilusão bate a porta, a violência acaba com tudo isso. A realidade da vida, nada melhor que a realidade para despertar o ser humano desse sonho. O sofrimento foi feito com essa finalidade, tirar a pessoa do sonho. Confere, doutor Carlos? Isso mesmo. É por aí? Sonho, ilusão, né? Isso tudo os indianos chamam de Maya. A outra tradução da mesma palavra é encanto. As três a gente sabe que pode botar juntos. É o magnetismo, né? Embebedando a mente do animal racional. A pessoa está sonhando com os olhos abertos e depois vem a desilusão. Enquanto está sonhando, vai tudo bem, como diz o texto. Mas depois vem sempre... E mais adiante ele diz assim, e não há este nem aquele que não desiluda com o tempo. É só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde a pessoa acaba Vai desiludir, não importa, que seja aos 90 anos, mas vai desiludir. Enquanto ele está na juventude, ele tem uma ilusão, um sonho, tem uma carreira, e tudo isso é uma necessidade. Não estamos falando mal dos sonhos, precisa sonhar para poder, Sugestões magnéticas no subconsciente. Né? porque não se pensa. O incentivo também é para encontrar alguma coisa, né? Se ele não tiver aquele incentivo, procurar onde está, no caso da ciência, onde está a verdade, então ele por natureza, né, nós somos seres animados. Perfeitamente. A diferença do humano com o irracional é só que o homem é um ser animado dotado de intelecto. O animal não. Agora, se não tivesse esse ânimo, né, essa garra de procurar isso ou aquilo, pararia. Que seria muito pior. Então a ilusão é uma necessidade. É uma necessidade. Constatamos que a ilusão é uma necessidade, mas não é um caminho. Não. O importante é isso. Porque as pessoas confundem às vezes, porque quando a gente lê o livro, nós nos chocamos em pontos, ou o livro nos choca, porque é exatamente aonde a coisa está funcionando. Tipo uma vacina. Você está imunizando, é uma vacina. Não é, doutor Carlos? Então, aonde o livro nos choca, você que lê o livro, ou que vai ler, procure verificar aonde o livro está lhe dando o seu choque. É ali o seu ponto, é a sua natureza para você se conhecer. É ali que funciona melhor, exatamente aonde a vacina funciona melhor. Este é o livro da imunização racional. Imunizar você dos sonhos, das ilusões, do viver em vão. Porque sonha, vive sonhando, vive iludido e vive em vão. Porque o que acontece com a vida provisória? Ela se acaba. E ficam os outros sonhando com aquilo que com aquilo que o outro que morreu, como diz, morreu. Quer dizer, se conhecesse a verdade, não viveria iludido, saberia que não vai morrer, que é uma fase de transição e que é possível sim a pessoa se conhecer, e no se conhecer está a transposição do conceito da morte. Então o ser humano ele vem melhorando, e a imunização é que vai nos mostrar no nosso interior, dentro de nós mesmos, este sentido dessa percepção real, daquilo que nós somos realmente. Nosso corpo real não está na matéria. A matéria é uma máquina que foi feita para ficar iludida. Só funciona iludida mesmo, não tem outro jeito de funcionar, mas está fora de fase. O grande problema é que a máquina está fora de fase. A fase do pensamento terminou. A fase agora é do raciocínio. Então, se não estiver desenvolvendo o raciocínio, o choque vai ser maior ainda. O abalo está sendo muito forte. Tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas ficam desiludidas
e às vezes até magoadas demais com o que vem acontecendo no mundo, com a moral, com a ética, com isso tudo que a gente está vendo no nosso dia a dia, por causa exatamente dessa questão da sensibilidade, nova sensibilidade que a pessoa precisa ter. Nós que hoje temos um pouquinho desse conhecimento do que é a máquina do raciocínio, já encaramos certas tragédias como um fator natural de mudança, não que a gente as deseje, mas a gente percebe que é um benefício. É tipo aquela coisa, há males que vem para bem. É neste sentido que eu estou colocando, que quando a gente passa a se conhecer o processo da vida em si, o aprendizado que a humanidade tem que passar, quando a gente começa a perceber isso, e a finalidade disso, que não é para morrer, a finalidade disso é para parar de morrer. E quando a gente adquire a consciência, a gente não morre mais. A verdadeira consciência. Aí sim, nós temos a ligação perfeita com o nosso verdadeiro natural. E quem se liga no seu verdadeiro natural pelo conhecimento, não vive mais iludido, passa a acertar. Não existem mais aqueles precalços, né, dos reveses, né, da vida, em que a pessoa luta para ser isto, luta para ser aquilo, de repente morre. Como a gente vê, bem recente, no noticiário nacional, um ônibus cheio de estudantes universitários, o ônibus desbanca na barreira, na curva, morrem lá dezenas, 20, 30 estudantes que estavam sonhando que poderiam ser profissionais, exercer a sua profissão que eles estavam sendo preparados, e os sonhando com uma carreira brilhante, caminhando para uma carreira, não importa o mérito, mas estavam estudando para isso, e de repente são interrompidos por uma tragédia, um evento trágico, e sem saber o que fazer. E muitas outras situações que as pessoas vivem realmente iludidas no mundo, né? As questões da própria família, né? Nós vemos famílias felizes, vemos muitas famílias que não são tão felizes assim, mas por falta desse conhecimento de si próprio. Os sonhos e as ilusões, eles são anestésicos, né? Para quem não conhece. Isso, para quem é criados pela energia elétrica e magnética, para aliviar o sofrimento do ser humano, para tornar a lapidação mais leve, né? Você citou vários exemplos, eu completo as paixões, as belezas naturais, os passeios, os divertimentos. Tudo isso são paliativos, né? São artifícios com os quais o ser humano se apega, se agarra, para ter a impressão de que a vida é maravilhosa. E não deixa de ser maravilhosa, né? Tirando as lapidações que são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, a vida é realmente maravilhosa. Agora, até 1935, quando ainda estava em vigor na Terra a fase do pensamento, esses paliativos funcionavam muito bem. Mas, a partir de 1935, quando teve início a fase racional e a natureza deixou de alimentar energeticamente o pensamento, então o pensamento enfraqueceu, né? Perdeu sua força de comando e os pensadores entraram em colapso, passando a fazer coisas, tomando atitudes não condizentes com a sua condição de animal racional. E hoje, esse desequilíbrio que está aí, né, é tão grande, o desequilíbrio físico, moral e financeiro no mundo é tão grande que os sonhos deram lugar aos pesadelos. Exatamente. Né? Só para concluir, então, os sonhos eram o alimento da fase do pensamento. Da fase do pensamento. Era assim que se alimentava o pensamento. A fase terminou, os sonhos não alimentam mais. Não alimentam mais. Daí a desilusão. Então está aí, você que está levando a sua vidinha, a sua vida, o seu vidão, não importa o tamanho da vida que você leva, o importante é a gente se conhecer e saber que chega de sonhar, chega de viver iludido. Vamos conhecer a realidade, aos poucos, naturalmente, que a verdadeira realidade é que nós não somos daqui. Os sonhos e as ilusões funcionavam apenas para nos manter aqui até entendermos isso. Hoje que nós estamos preparados para sair daqui, vamos sair daqui, mas naturalmente, não pela morte, mas pela mudança de consciência. Então, quando o ser humano adquire a consciência do seu verdadeiro natural, ele deixa de viver iludido, deixa de viver sonhando. Faz o que todo mundo faz, mas com naturalidade, e não se decepciona, porque não tem aqueles reveses ou precalços, como eu falei ainda há pouco, não tem mais isso.
Então a cultura racional, quem está ligado na fase racional, tem uma vida equilibrada, de consciência, e sempre progredindo racionalmente. Na próxima oportunidade, continuaremos aqui chamando a sua atenção para o que é a cultura racional. Muito obrigado, até a próxima.